tarde, irmãos. Vamos para mais uma tarde com o nosso devocional Colheita Diária. Esse devocional que eu espero que esteja alcançando o seu coração, a sua vida, trazendo edificação para cada um dos irmãos que estão dispostos, nas tardes de segunda até sexta-feira, ter um encontro assim, bem pessoal, não comigo, com Deus e com sua palavra, porque esse é o nosso propósito, levar você mais perto do Senhor e da sua palavra. E nós estamos tratando nesses dias sobre o progresso espiritual. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de mais uma tarde estar com os meus irmãos e poder compartilhar deste momento, Senhor, desta colheita. Nós queremos ir aos teus celeiros, ao teu campo e colher dos teus mananciais, da tua palavra, Senhor, da divina semente. Nós queremos, Senhor, nessa tarde, colocar nossas vidas diante do Senhor e pedir por cada um dos irmãos que estão enfermos, passando por lutas e adversidades nesse momento tão difícil que estamos vivendo, não somente na nossa cidade, no nosso estado, mas no nosso país e no mundo inteiro, Senhor. Guarda o teu povo, abençoa-nos, conforta-nos, consola-nos e que possamos colocar a nossa confiança no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e na vida eterna vou gozar. Só em Jesus eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem solução, não trazem solução.
experimentar. Venha Jesus Cristo e na vida eterna vai morar. Venha Jesus Cristo e na vida eterna vai morar. No nosso devocional dessa tarde, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Diz assim a palavra: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O texto de Lucas 10, 38 a 42, os versículos que nós acabamos de ler, relata um incidente concernente a Maria e Marta, que ilustra a prioridade de ouvir a palavra de Deus. Jesus disse: apenas uma coisa é necessária. Isso nos chama a atenção. Repito, Jesus disse: apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que Maria estava fazendo de tão recomendável? O que era essa coisa necessária, amado irmão? Ela estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. E Marta estava ocupada em muito serviço. As pessoas muito ativas na execução de boas obras muitas vezes consideram-se superiores e queixam-se dos que escolhem em primeiro lugar dar ouvidos à palavra de Deus. E Marta não foi diferente. Veja o que ela diz. Marta, versículo 40, agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Essa é uma reação muito comum das pessoas muito ativas na execução de boas obras. Muitas vezes se consideram superiores, muitas vezes queixam-se. Marta agiu dessa forma. Entretanto, irmãos, os ouvintes da palavra de Deus escolheram a boa parte. Jesus ele é bem enfático no versículo 42. Ela escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, alguns cristãos pensam receber a aprovação de Deus pela quantidade de obras que eles fazem e desprezam os que fazem e se dedicam aos estudos bíblicos e colocam a leitura e a meditação da palavra de Deus como prioridade em suas vidas. Jesus foi bem claro e ele disse: Maria escolheu a melhor parte, a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amados, em vez de exortar os cristãos a gastarem mais tempo em oração e evangelismo à custa de ouvir a palavra de Deus, nós devemos
sem sombra de dúvidas, dar prioridade ao estudo das doutrinas bíblicas e deixar a oração, o evangelismo e os outros ministérios constituírem as consequências da audição e do recebimento da palavra de Deus. Eu não estou colocando à parte os demais ministérios, mas lembre-se, as boas obras são resultados da energia divina do Espírito Santo e não da força da carne, não do braço do homem, não por força, nem por violência. Os ministros, os pregadores, os pastores deveriam promover o crescimento espiritual por intermédio da palavra de Deus e não mediante esforços carnais. Em nossos dias há muito ativismo religioso do que leitura, meditação e estudo das Escrituras. Tem muitas pessoas como Marta, para cima e para baixo, trabalhando, se esforçando e não escolhendo a melhor parte. Na avidez pela promoção do crescimento espiritual e das atividades nas congregações, muitos pastores empenham-se em apoiar programas evangelísticos, reuniões de oração e outras atividades eclesiásticas. Embora essas coisas possam ser boas, o foco primário, primordial, deveria ser na promoção do crescimento espiritual entre as pessoas pela pregação da palavra de Deus. Nossa igreja tem como lema uma igreja que é dedicada à palavra, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que dá ênfase às Escrituras e o estudo da Escritura Sagrada. Não quero com isso incentivar ninguém à indolência, nem à indiferença concernente às coisas espirituais e ao serviço cristão, pois crentes que se dedicam a ouvir a palavra de Deus, tenha certeza, os crentes que se dedicam a estudar a palavra, a ouvir a palavra, prestarão serviço e adoração dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Portanto, devemos nos assemelhar a Maria, pois devemos nos assentar aos pés do Senhor e lhe ouvir os seus ensinamentos e ouvir a sua palavra. E então poderemos sair e realizar nossos deveres espirituais de modo apropriado. Poderemos servir ao Senhor da maneira que Ele quer e nas diretrizes da sua palavra. Irmãos, os ministérios na igreja devem ser fundamentados e governados pela palavra de Deus. De outra forma, não serão ministérios legítimos, serão apenas esforços carnais. O fato é que há muito esforço humano nos ministérios cristãos na igreja, muito do homem e de sua habilidade, neutralizando a obra e a ação divina. Quero lembrar algo muito importante nesse momento. Deus não precisa do nosso serviço. Ele é servido pelos anjos nos céus. Nós é que temos o privilégio de servi-lo. Nós somos salvos para servir. E eu queria encerrar nesta tarde lendo a grande comissão que diz assim: Jesus, aproximando-se, lhes falou, dizendo: toda autoridade foi dada no céu e na terra. E portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja, Jesus disse: toda a autoridade
me foi dada. Lembre-se sempre, o poder é dele, o poder é dele, o privilégio é nosso, é nosso. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Dê prioridade à palavra de Deus, que o teu serviço para o Senhor tenha como base a palavra. Quede-se aos pés do Senhor. Boa tarde.